Hoje, vamos compartilhar a palavra de Deus com um sermão intitulado Fé em Deus. Nós aprendemos pela Bíblia que os nossos antepassados da fé sempre tiveram uma firme fé em Deus e que viveram uma vida de obediência, tendo esperança no eterno reino dos céus. E se não tivermos fé? Na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, que existe em uma dimensão superior, controla a criação de todo o universo e toda a humanidade que vive no mundo tridimensional. Embora a Terra seja pequena, como um grão de areia, Deus ama o povo que vive nela, por isso, Ele mesmo veio em carne para salvar todos que vivem na Terra. Podemos confirmar isso na Bíblia. No mundo espiritual, Satanás, o diabo, desobedeceu a Deus no céu e reuniu muitos seguidores do mal para se rebelarem contra Deus. Ele os reuniu, enganando-os. Ele os atraiu e enganou a muitos. Nós já aprendemos pela Bíblia que Satanás tentou os filhos de Deus e os anjos do céu com palavras plausíveis e, no fim, guiou-os para serem expulsos da terra. A obra de Satanás, o diabo, é fazer com que os filhos de Deus percam a esperança do céu, para que tenham interesse nas coisas seculares, a fim de serem atraídos pelo mundo, para que eles não possam se preparar, de forma alguma, para o reino dos céus. Se prestarmos atenção no que as pessoas do mundo falam, podemos ver que elas têm interesse em remédios e na saúde, com relação ao que comem, sobre seus filhos se casarem e com a escola de seus filhos. Se resumirmos o que eles falam, veremos que eles falam sobre coisas sem sentido. Dificilmente os ouvimos falar de seu futuro. Eles não têm planos e nenhuma preparação para o céu, o qual é uma dimensão superior aonde nós iremos no futuro. Isso acontece porque eles não creem no reino dos céus e não creem em Deus. Eles não creem no mundo invisível. Cerca de 2000 anos atrás, os santos da igreja primitiva foram perseguidos de muitas formas. Apenas porque eles acreditavam em Jesus, eles foram tratados muito duramente. A fé deles não mudou, apesar das muitas desvantagens, como as desvantagens em sua sociedade, com sua família e vizinhos. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Como eles tinham essa fé, eles não temeram quando foram jogados aos leões, no anfiteatro, e foram queimados na fogueira. Se essa perseguição e opressão que foi sentida pela igreja primitiva acontecesse hoje, poderíamos guardar a nossa fé? Vamos nos imaginar na situação deles. Isto porque estamos vivendo em uma época que requer mais azeite de fé do que em qualquer outra época. Vamos nos imaginar vivendo na época da igreja primitiva, 2000 anos atrás. Se fôssemos tratados com desprezo e escárnio e fôssemos perseguidos e oprimidos, ainda teríamos fé em Cristo?
confiando nele, e o seguiríamos até o fim? É por isso que estamos examinando a nossa fé em Deus hoje. Enquanto andamos no caminho da fé, somos desafiados de muitas formas. Não podemos evitar de encontrar os muitos obstáculos de Satanás. Porém, a todo momento, nossos antepassados da fé tiveram sabedoria para fazer esses obstáculos serem como nada, e agora servem de exemplos para nos ajudar. Quando temos fé em Deus, 10.000 obstáculos não são nada, além de algo que ajuda a nossa fé a crescer. Vamos confirmar isso pela Bíblia. Vamos ver na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Creia no quê? Que Ele existe, que Deus está vivo e trabalhando. Creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Eles tinham uma grande fé. Antes de destruir o mundo com água, na época de Noé, Deus disse que iria engolir a terra com um grande dilúvio que as pessoas nunca tinham visto antes. Para Noé, quando ele foi chamado, era difícil realizar essa obra sem fé. Vamos continuar com o versículo 7 e ver como era a grande fé de Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Eles puderam fazer essas coisas porque tinham fé. Quando comparamos aqueles que tiveram fé com aqueles que não tiveram fé, podemos ver que os israelitas que tiveram fé, no deserto, puderam entrar em Canaã. A fé deles se tornou um exemplo para nós hoje. Para explorar a terra de Canaã, Moisés chamou 12 homens que tinham boa fé e que fossem confiáveis de cada tribo de Israel. O relato dos 10 espiões foi totalmente diferente do de Josué e Calebe. Hoje, nós vemos o mundo com os olhos da fé? Ou vemos todos os fenômenos e circunstâncias apenas do ponto de vista humano, do mundo tridimensional? Há uma grande diferença nisso. Se Noé não tivesse visto o mundo com os olhos da fé, como ele poderia ter trabalhado por tanto tempo? O que o fez fazer isso? Embora ele nunca tenha visto o mundo sendo destruído e julgado por água, ele pôde começar a construir a arca conforme Deus o ordenou, porque ele creu que a palavra de Deus com certeza seria cumprida. Para que um navio navegue, é necessário um mastro para usar a força do vento. Para tomar o rumo certo, é necessário um leme.
Contudo, Noé não perguntou a Deus: onde está o mastro? Onde está o leme? Ele creu que Deus, que sabe o fim desde o princípio, já tinha preparado todas as coisas. Porque ele tinha uma firme fé em Deus. Deus o chamou de herdeiro da justiça. Irmãos e irmãs, ao vermos o exemplo de Noé, devemos pedir a Deus pelos olhos da fé quando olharmos para o mundo. Não devemos? Há muitos obstáculos diante de nós. A pandemia que estamos enfrentando hoje, o coronavírus, é um deles, não é? Sim, é. Se não houvesse o coronavírus, estaríamos trabalhando diligentemente pelo Evangelho. Porém, nessa situação atual, focaremos apenas no mundo tridimensional? Ou prestaremos atenção às palavras da Bíblia, escritas sobre os mundos da quarta e quinta dimensão? Aqueles que não prestam atenção às palavras da Bíblia não podem deixar de correr atrás de coisas vazias em suas vidas. Vamos ver na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? Alcanceis a promessa. Se fizermos a vontade de Deus, seremos recompensados por fazermos a sua vontade com o eterno reino dos céus, como Ele prometeu, quando voltarmos ao mundo espiritual, angélico e o mundo real. Deus prometeu que nos transformará em sacerdotes reais e que não haverá morte ou tristeza, e sim apenas a vida eterna. Mais promessas estão reservadas. Vamos ver o versículo 37. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se alguém retroceder, sua fé ficará cada vez mais fraca. E ele ficará fascinado por este mundo, em vez de ter esperança do céu. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Todos nós devemos ser salvos. O que Deus quer que façamos foi registrado pelos profetas. A Bíblia diz que homens falaram da parte de Deus ao serem inspirados pelo Espírito Santo. Vejamos o livro dos Números, capítulo 13, e vejamos qual lição é dada a nós e que tipo de fé devemos ter. Livro dos Números, capítulo 13, versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste. E, verdadeiramente, mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades, muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Eles relataram que o povo era grande e forte, que eles acharam difícil até mesmo de se aproximar. O que era verdade. Os 10 espiões não inventaram uma história, e sim contaram como as coisas eram. Embora eles tivessem descrito o que viram, o que eles não viram? Eles tiraram as palavras da promessa de que Deus daria a terra a eles. E expuseram seu próprio julgamento e pensamentos conforme viram, olhando apenas o mundo tridimensional. Com isso, a mente do povo ficou agitada. Versículo 30. Então, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque, certamente, prevaleceremos contra ela. Vamos continuar com o versículo 31.
Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Quem prometeu dar a terra de Canaã? Foi Deus. Embora Deus tenha prometido dar Canaã a eles, depois de explorar a terra, aos seus olhos, ela pareceu forte demais para ser conquistada. As cidades eram muito fortificadas e altas. Até as pessoas pareciam gigantes, enquanto os israelitas pareciam gafanhotos. Isso mostra a grande diferença entre o físico e a estatura deles. As pessoas que ouviram o relato ficaram desencorajadas. Elas se esqueceram completamente do que Deus prometeu dar a elas. Quando estamos longe da palavra de Deus, chegamos a perder a nossa fé. Quando a palavra de Deus foi esquecida no jardim do Éden, o mundo de Satanás se tornou uma tentação. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal parecia bom para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Irmãos e irmãs, devemos sempre gravar a palavra de Deus em nosso coração e nos examinar para ver se confiamos na palavra de Deus. Na jornada de 40 anos dos israelitas pelo deserto, a maioria confiou no que viu e sentiu, mas Josué e Caleb confiaram apenas na promessa de Deus. Essa é a terra que Deus prometeu nos dar. Mesmo que eles pareçam grandes e fortes, e suas armas sejam mais avançadas que as nossas, Deus não nos prometeu dar a terra? Josué e Caleb foram os únicos que se seguraram na promessa de Deus. Aos seus olhos, o povo de Jericó também parecia grande, como gigantes. Como eles poderiam parecer diferentes? É claro que eles mantiveram a aparência. Aos seus olhos também, as cidades pareciam fortificadas e altas. Porém, quem estava no coração de Josué e Caleb? Deus estava no coração deles, e eles creram absolutamente na promessa de Deus. Isso foi o que Deus prometeu. A proteção deles se foi, e nós os devoraremos. Irmãos e irmãs, imagine que uma pequena criança se aproxima de vocês e diz: eu vou te devorar. Como vocês se sentiriam? Vocês ririam dela. Quando os gigantes, na terra de Canaã, viram os israelitas, eles devem ter sentido o mesmo. Porém, o que Josué disse? Não tenham medo deles. Deus está conosco. A fé de Josué e Caleb era diferente da dos outros. Como resultado, no final, os dois puderam entrar na terra de Canaã. Canaã representa o reino dos céus. Do que precisamos para entrar no reino dos céus? Na época atual, precisamos de uma fé como a de Josué e Caleb. Ter fé somente na palavra de Deus. O que Deus disse? Se Deus promete algo, a promessa com certeza será cumprida. Deus nunca mente. A palavra que sai da minha boca, o que acontecerá? Não voltará vazia. Ela, com certeza, será cumprida, assim como Deus disse. Aqui podemos ver a fé de Josué e Caleb. Vamos para o livro dos Números, capítulo 14, versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Deus prometeu dar a terra a eles, mas o povo confiou apenas no que os espiões disseram, esquecendo-se da promessa de Deus. Vamos ver o versículo 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada? Irmãos e irmãs, Deus nos mostrou isso como um exemplo para que nós saibamos que tipo de fé devemos ter quando estivermos em uma situação parecida. Porém, 3.500 anos atrás, os israelitas ficaram desencorajados, focando apenas nas circunstâncias. Vamos ver o capítulo 14, versículo 1.
Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então, Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos fazer o quê? Os podemos devorar. Na versão bíblica Almeida Revista e Corrigida diz: São eles nosso pão. Isso significa, eles não são nada perante nós, certo? Então, o que mais está escrito? Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não os temais. Eles realmente eram guerreiros com grande fé. Deus julgou entre os fiéis e os infiéis, e disse aos infiéis: Já que vocês não têm fé, vocês ficarão no deserto para sempre. Por isso, eles vagaram no deserto por 40 anos, até serem todos destruídos. Vamos continuar com o versículo 10. Quando Josué e Calebe terminaram de falar, o povo tentou apedrejá-los. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Irmãos e irmãs, quem está conosco? Deus está conosco, certo? Quem estabeleceu essa igreja? Deus a estabeleceu. Mesmo que todas as religiões do mundo se juntem, elas não são nada. Para Deus, todas as nações da terra são meramente como uma gota em um balde. Para Deus, elas são consideradas menos do que nada. E elas são como um grão de pó na balança. Vamos examinar cuidadosamente como Deus julgou os infiéis. Na época atual também, se não tivermos fé em uma certa situação, terminaremos sendo destruídos. Vamos ver o versículo 20. Tornou-lhe o Senhor: Segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia, me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito. Ele tinha uma mentalidade diferente da dos outros. Irmãos e irmãs, nós também devemos ter uma mentalidade diferente da dos 10 espiões. Devemos ter a mesma mentalidade de Josué e Calebe. Deus disse: Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me. Ele nunca perdeu a sua fé em Deus, e sim guardou a sua fé em Deus até o fim. E perseverou em seguir-me. Eu o farei entrar, a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai, amanhã, de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois, disse o Senhor a Moisés e a Arão: Até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: Por minha vida, diz o Senhor, que, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Versículo 29.
Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então, finalmente, Deus disse: Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então, o que aconteceu com o resto do povo? Versículo 31. Mas os vossos filhos, de que dizeis? Por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto. Por quantos anos? 40 anos. E levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Eles trouxeram sofrimentos sobre eles mesmos, por causa da sua incredulidade. Enquanto andamos no caminho da fé, encontramos muitas dificuldades. Satanás não nos deixa em paz, para que não possamos ir a tal lugar maravilhoso. Ele nos tentou no céu. Quanto mais facilmente ele pode nos tentar aqui na terra? Devemos colocar nossa fé somente em Deus e ter Deus em nossa mente o tempo todo. Somente quando crermos absolutamente nas promessas de Deus e as colocarmos em prática, poderemos experimentar o glorioso momento de quando nos encontraremos com o Senhor nos ares, sendo transformados em um momento para viver com o Pai Celestial e a Mãe para sempre, certo? Os santos da igreja primitiva creram absolutamente que, embora seus corpos fossem morrer, eles ressuscitariam em corpos espirituais com Cristo na manhã da ressurreição, para desfrutar da vida eterna e felicidade com o Senhor no céu, o paraíso eterno. Por isso, embora eles fossem severamente perseguidos por gerações pelos tiranos romanos, eles nunca se renderam a eles. Nada, nem ninguém, podia quebrar a fé dos cristãos. Aprendendo com essa história, vamos vencer com fé todas as dificuldades diante de nós. Vamos dar uma olhada no livro de Daniel, capítulo 3. Como podemos ver aqui, o rei, usando da sua autoridade real, forçou os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que trabalhavam na Babilônia, a se curvarem diante da imagem que foi construída. Toda essa história de fé está registrada na Bíblia por uma razão. Tudo o que foi escrito na Bíblia é uma sombra e um exemplo para nós hoje. Por isso, sempre que uma situação parecida acontecer, precisamos sempre nos lembrar do que a Bíblia diz e pensar com cuidado no resultado que Deus produziu. Capítulo 3, versículo 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos e, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Se você se curvar diante da imagem, eu te salvarei. Porém, se não a adorardes, sereis, no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Essa é uma situação muito horrível, no mundo tridimensional. Todos os oficiais do rei da Babilônia se curvaram diante da imagem, mas os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, disseram que nunca fariam isso. Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha. Quantas vezes mais?
7 vezes mais do que se costumava. Uma fornalha derrete até ferro, certo? O rei ordenou que a fornalha fosse acesa 7 vezes mais do que se costumava. Fazendo isso, ele demonstrou que queimaria os 3 homens até a morte. Apesar da ameaça de morte, porém, Sadraque, Mesaque e Abednego nunca vacilaram em sua fé. Versículo 21. Então, estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. O fogo matou aqueles que se aproximaram da fornalha para jogar os 3 homens nela. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então, se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Irmãos e irmãs, o mundo da fé é imensurável, no mundo humano tridimensional. Através dessa prova, Sadraque, Mesaque e Abednego foram colocados mais tarde em uma posição muito mais gloriosa, certo? O quanto eles devem ter sido admirados pelos anjos quando foram para o céu? Mesmo diante da morte, eles mostraram uma perfeita fé e amor por Deus. Sua forte força de vontade dá uma lição a todos nós nesta época. E Daniel? Mesmo sabendo que o rei ordenou que ele fosse lançado na cova dos leões, continuou orando em direção a Jerusalém 3 vezes ao dia. Sua fé também era grande. Deus não disse que seus pensamentos ou comportamentos eram imprudentes, mas que eles eram verdadeiramente louváveis. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, diz: Sem fé, é impossível agradar a Deus. Já que eles tinham essa absoluta fé em Deus, eles não tiveram medo de serem jogados dentro da fornalha ardente e não temeram mesmo quando os reis da terra se levantaram contra eles. Não importa o quanto as nossas circunstâncias mudem, não precisamos temer. No livro de Isaías, capítulo 41, Deus diz: Eu te ajudarei. Deus nos diz para não temer. E além disso, Deus nos pede para que sejamos corajosos. Até quando? No Evangelho de Mateus, capítulo 28, Deus diz: Estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nunca nos esqueçamos de Deus. Devemos sempre pensar em quais mandamentos e ensinamentos Deus nos deu, para que possamos beneficiar todas as pessoas ao redor do mundo. Vamos prestar atenção à palavra de Deus, tendo uma grande fé, a fim de entrar em Canaã em segurança, assim como foi com Josué e Calebe. Agora, concluo o sermão de hoje. Muito obrigado.